Técnicos do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, o IPT, realizaram hoje uma vistoria no Museu da Língua Portuguesa, atingido ontem por um grande incêndio. O local não tem auto de vistoria dos bombeiros, nem o alvará da prefeitura. 3 engenheiros do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, o IPT, começaram nesta manhã uma vistoria no interior do museu. Durante a madrugada, bombeiros realizaram uma primeira investigação no local e retiraram escombros, criando uma rota segura para os profissionais. Ajuda muito porque passam informações importantes do ponto de vista de segurança da infiltração do nosso pessoal, da penetração do nosso pessoal nos escombros. Junto com funcionários da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, a CPTM, os engenheiros do IPT realizaram testes com os trens para se certificar de que a estrutura do museu não está comprometida. Tudo isso está sendo levantado em um laudo técnico. Esses laudos vão se somar e aí a Defesa Civil vai avaliar e tomar a decisão de liberação ou não. Ontem, o Museu da Língua Portuguesa foi atingido por um incêndio de grandes proporções, que começou por volta das 4 horas da tarde e destruiu parte do prédio histórico de 148 anos, no centro de São Paulo. O local estava fechado para visitação. Os bombeiros só conseguiram controlar o fogo após 3 horas. Cerca de 100 homens foram mobilizados para combater as chamas. O museu não possui alvará de funcionamento da prefeitura, nem o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. A falta do AVCB foi confirmada ontem ao repórter Vinícius Marra pelo comandante do Corpo de Bombeiros, Coronel Rogério Bernardes. A parte de bombeiro ainda estava em processo de aprovação para a efetiva instalação dos equipamentos e operacionalização. Mas um dos arquitetos do museu, Pedro Mendes da Rocha, diz que tudo foi construído dentro das normas do Corpo de Bombeiros. Muitas vezes o alvará ele não é emitido por questões burocráticas, de problema de matrícula de imóvel, de escritura. O que se pode afirmar é que havia um acompanhamento do Corpo de Bombeiros, a Prefeitura fez a avaliação e liberou o uso do edifício. Ele foi adaptado e com as técnicas mais apuradas dentro das normas vigentes pelo Corpo de Bombeiros, pelo CONTRU, pela Secretaria de Habitação. Ainda não se sabe ao certo a causa do incêndio e ela só deve ser esclarecida pelos laudos técnicos. Mas até agora, a Defesa Civil trabalha com a hipótese de que tudo tenha começado na troca de uma luminária. É que, segundo relatos, na tarde de ontem, um funcionário tirou uma lâmpada, saiu do cômodo e, quando voltou, o incêndio já tinha começado. Isso foi um relato de um funcionário. Na verdade, o que vai provar vai ser a perícia, né? Vai constatar esse início, talvez por esse curto-circuito ou uma outra causa. Segundo a Prefeitura, consta que o pedido de alvará de funcionamento do museu foi pedido em agosto deste ano e está em análise. O que falta para a emissão é a apresentação da documentação do ID Brasil Cultura, Educação e Esporte. Já a Secretaria Estadual de Cultura diz que o museu cumpria rigorosamente todas as normas de segurança e combate a incêndios desde a inauguração em 2006 e que a liberação do auto de vistoria do Corpo de Bombeiros também está em análise pelos órgãos competentes. Vítima do incêndio do Museu da Língua Portuguesa, o bombeiro civil Ronaldo Pereira foi enterrado no cemitério Vila Nova Cachoeirinha, na Zona Norte. Ronaldo Pereira tinha 39 anos, nasceu e foi criado na região da Vila Maria, na Zona Norte. Bombeiro civil, ele tinha orgulho e gostava do trabalho. Desde 2013, trabalhava em uma empresa que atende o Museu da Língua Portuguesa. Ontem, ele enfrentou o fogo que consumiu o prédio e a Estação da Luz. Segundo testemunhas, ele fez o possível para salvar pessoas e combater as chamas. Quando outros bombeiros entraram no prédio, Ronaldo já estava caído no chão, desacordado. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e sofreu uma parada cardiorrespiratória. Ele era uma pessoa muito simpática, sempre sorrindo, não tinha tempo ruim para ele. A notícia do incêndio no Museu da Língua Portuguesa repercutiu na imprensa internacional. O New York Times diz que um dos museus mais populares e respeitados da América Latina foi destruído pelo fogo. A BBC de Londres lembra que o prédio histórico da Estação da Luz, que teve o telhado completamente queimado, foi projetado pelos ingleses em 1901. Já o espanhol El País destaca os danos à estrutura do Museu da Língua Portuguesa e diz que o governador Geraldo Alckmin garantiu que o museu será reconstruído com a ajuda da sociedade civil.
A estação Luz da CPTM continua fechada após o incêndio, sem previsão de funcionamento. E o repórter Vinícius Marra está no local e tem as últimas informações. Olha, Juliana, como você disse, né, o prédio, sim, aqui da Estação da Luz, ele permanece fechado e deve ficar assim por tempo indeterminado. A gente vê também que toda a rua aqui, ela está interditada, está fechada. E nós conversamos à tarde, né, com algumas pessoas da CPTM que estavam por aqui, alguns técnicos que estavam fazendo uma visita. Eles dizem que essa estação, pelo menos por esse lado aqui, onde o incêndio foi maior, deve permanecer mesmo fechado. E se houver a abertura da estação, ela vai ocorrer pela rua Mauá. Neste momento, técnicos e engenheiros do IPT, eles continuam, né, que é o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, eles continuam aqui no prédio, eles vieram desde cedo e fazem uma vistoria por todo o museu, mas ainda também não apresentaram nenhum laudo sobre o que pode ter acontecido, né, o que pode ter causado o incêndio. Homens da Defesa Civil também ainda continuam por aqui. Eles sim, né, como já vimos, têm uma hipótese. Eles acreditam que realmente a troca de uma luminária, né, teria causado fogo no museu. Essa é apenas uma hipótese, né, por causa de um curto-circuito, e este curto-circuito teria ocorrido no segundo andar do museu, onde realmente começou o incêndio, mas essa é apenas uma hipótese. Essa possível causa, né, do incêndio será investigada também por policiais e, como eu já disse, também pelos técnicos do IPT, que devem passar aí ainda o dia todo. Eles estiveram aqui de manhã, voltaram na parte da tarde e continuam aí no prédio, mas sem ainda definir um laudo. Juliana, Gabriel. E ainda nesta edição você terá outras informações sobre este incêndio que destruiu o Museu da Língua Portuguesa. Voltamos a falar sobre o incêndio que destruiu o Museu da Língua Portuguesa. Além do museu, um dos mais visitados da cidade, o fogo atingiu também boa parte da Estação da Luz, que é tombada e é um dos marcos históricos da cidade de São Paulo. Tecnologia de ponta e recursos interativos fizeram do Museu da Língua Portuguesa um espaço inovador para a valorização do idioma. Ele foi criado em 2006 para apresentar as origens e a história da língua falada por cerca de 270 milhões de pessoas em todo o mundo. 37 milhões de reais foram investidos na construção do espaço, que logo se tornou um dos preferidos do público. Em 2014, o museu recebeu 386 mil pessoas e foi o quinto mais visitado da cidade. Uma de suas grandes atrações permanentes é a Grande Tela, um enorme painel com projeções simultâneas de filmes que mostram a língua portuguesa no cotidiano e na história de seus usuários. O espaço já homenageou grandes nomes da literatura brasileira, como Machado de Assis, Jorge Amado e Oswald de Andrade. A exposição sobre o escritor, etnógrafo e folclorista Câmara Cascudo era uma dessas mostras especiais e ficaria em cartaz até o mês de fevereiro de 2016. Além de destruir o Museu da Língua Portuguesa, o incêndio aqui na Estação da Luz deixa um sentimento de dupla tragédia. As chamas consumiram também um patrimônio arquitetônico único. O prédio, inaugurado em 1901, foi construído com materiais vindos da Inglaterra, numa época em que a capital paulista crescia de forma acelerada, com a riqueza do café. Atribuído ao arquiteto britânico Charles Henry Driver, o projeto passou por modificações no decorrer dos anos, entrando em decadência ao final da Segunda Guerra Mundial. Na época, a empresa inglesa São Paulo Railway era a proprietária da estação e tinha um monopólio do transporte de café para o Porto de Santos. Foi a primeira ferrovia no estado de São Paulo. Em 1946, devido ao término da concessão, os ingleses deveriam devolver o prédio ao governo federal. Mas 2 dias antes da entrega, o imóvel foi destruído por um incêndio, supostamente criminoso. O prédio da Estação da Luz tem características arquitetônicas britânicas. As estruturas imitam o Big Ben de Londres, com um grande relógio no alto de uma torre. Relógio que não foi atingido pelo incêndio de agora. Um elemento de destaque da estação, que se tornou ao longo da história um dos símbolos de São Paulo.